Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou tentar passar um pouquinho para vocês aqui sobre Price Action específico para opções binárias. É algo que eu defendo particularmente desde que comecei a operar. Lá para 2017, novembro de 2017 eu comecei a operar. E claro, eu comecei estudando como todo mundo, né, materiais de Forex, de B3, e não deu certo em opções binárias, até porque opções binárias têm o tempo aqui, né, de expiração das operações, e não deu certo. E realmente não dá certo você utilizar material aí de B3 e Forex nas opções binárias, até porque também não tinha, na época também não tinha nada sobre isso. Agora tem muito material, né, aqui no YouTube. Então, assim, o problema antes era a falta de conteúdo e agora é o exagero de conteúdo. Muitos, né, conteúdos aí que não vale nem a pena estudar. Mas, enfim, vamos lá. Vou tentar passar, se eu não conseguir em um vídeo, vou passar em dois, tá ok? Geralmente eu passo isso aqui na minha aula que eu tenho gravada, uma videoaula que eu tenho gravada no meu treinamento. Porém, eu vou tentar passar aqui a base do price action específico para opções binárias, tá? Então vamos lá. O que vocês têm que entender aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, um gráfico, certo? Aí esse gráfico aqui é o gráfico de candlesticks, então eu tenho as velas, né? Velas ou candlesticks. Aqui no caso, o período da vela é de 1 minuto, então cada barra dessa aqui tem 1 minuto. Se eu mudar aqui para 15 minutos, cada barra dessa tem 15 minutos e assim por diante, tá? Então vamos lá, o que vocês precisam entender? Qual é a base do price action específico para opções binárias que eu defendo? O foco é o candle, tá ok? O foco é o candle. É isso aqui, ó. É essa barrinha. Você só precisa de uma única barrinha para que você possa tomar decisões, né? Tanto de comprar ou de vender, entrar comprado, vendido, entrar num pullback, entrar no suporte e resistência. Então aqui você só precisa de uma única barra dessa para que você possa tomar sua decisão. Claro que uma barrinha dessa aqui de 15 minutos, né? Em 1 minuto são 15 barras, né? Cada uma de 1 minuto. Então, dentro dessa barra pode ter uma tendência de alta, né? Uma micro tendência de alta em 1 minuto, ou em 15, ou em 5, ou em 15 segundos, né? Tem pessoas que operam em 15 segundos, em 30 segundos. Então, podem ter diversas variáveis de movimentação dentro desse único candle, né? De 1 minuto, ou de 15 minutos, desculpe. Então, dentro desse candle aqui de 15 minutos, né, pode ter diversas variações em 1 minuto, ou 15 segundos, ou em 30 segundos. Somente dentro desse candle, tá ok? Então, vamos lá. A base eu vou passar para vocês aqui, que é essa aqui, ó. Deixa eu só... Aqui. Deixa eu só mudar aqui. Aí, agora sim. Então, vamos lá. Essa é a base aqui, ó. Só para que vocês entendam, certo? Eu tenho aqui, ó, tanto faz um candle de alta como de baixa, né? Isso aqui eu vou simplesmente fazer o candle, né? O candle e, logicamente, eu vou trabalhar aqui com máximos e mínimos, né? Mostrando aqui, tanto faz um candle vermelho de baixa como um candle de alta. É a mesma coisa, tá? Então eu vou ter a máxima aqui em cima, eu vou ter a máxima aqui em cima, eu vou ter a mínima, deixa eu só escrever aqui para não esquecer aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a minha máxima, que é onde o candle veio aqui, ó, a ponta do pavio, que isso aqui é chamado de pavio, essa área aqui. Eu tenho aqui nesse candle verde, eu tenho o fechamento dele. Ó, eu tenho o fechamento. Vou mudar aqui. Vai ficar assim mesmo, não tem problema não. Então vamos lá. Eu tenho o fechamento nesse ponto e eu tenho a abertura, né? A abertura eu tenho aqui embaixo. Ó, vou colocar aqui dentro aqui para ficar mais fácil a visualização. Então eu tenho aqui, ó, a minha abertura desse candle. Eu tenho o fechamento dele aqui, ó. Então ele foi até lá em cima e fechou aqui. Então aqui eu tenho a máxima desse candle. Então a válida tanto para o candle de baixa quanto o candle de alta.
porém o candle de baixo ele veio até aqui embaixo e subiu, né? E o fechamento continua sendo aqui, ó, o fechamento dele. E a abertura do candle de alta é em cima, tá? Então essa abertura aqui no candle de baixa é aqui, ó. E o fechamento do candle vermelho é aqui, ó, tá? Porque o candle verde, ele, deixa eu só, o candle verde, ele começa aqui embaixo, ó. Ele começa aqui, ele pode até descer, mas ele abriu aqui, ó, vai subir lá em cima. Então ele pode subir lá em cima e fechar aqui. Ou seja, ele veio até aqui e dentro, por exemplo, de 15 minutos, ele fechou aqui. Ele abriu aqui, fez a sua mínima, porém a abertura dele foi aqui, ó. Então eu tenho a abertura, a mínima dele, a máxima e eu tenho o fechamento. Isso de um candle verde, ok? O candle vermelho só inverte a abertura, que é em cima, e o fechamento é embaixo. Beleza. Sabendo isso, o que eu preciso entender aqui, ó? Se eu tenho, nesse caso, ó, essa zona aqui, ó, que teve entre o fechamento e a máxima e entre a abertura e a mínima, o que eu posso aqui entender, né, sobre a movimentação desse candle? O que eu posso entender aqui? Logicamente que a força compradora, ela joga o preço lá em cima, certo? A força vendedora joga o preço aqui embaixo. E o mesmo é válido aqui. A força vendedora joga o preço aqui embaixo e a força compradora joga o preço lá em cima, certo? Então eu tenho a minha abertura e o meu fechamento. Legal. O que eu preciso entender aqui? Aonde fica a zona de briga de um candle? A zona de briga de um candle fica aqui, ó. A zona de briga fica aqui, ó, no pavio, certo? Aqui é a zona de briga do candle. Ó, zona de briga, pavio do candle. E onde é o ponto X do candle? É a abertura e o fechamento. Abertura, repito, a abertura e o fechamento. É o ponto X do candle, né? Vamos pôr aqui esse candle de 15 minutos. Se eu for fazer uma marcação, eu posso marcar no pavio? Posso. Legal. Mas e se romper essa zona X aqui, ó? E se romper essa zona X aqui, ó? Que é a abertura e fechamento. Aqui, quando acontece um rompimento, vou dar um exemplo aqui, ó. Se acontecer um rompimento nessa zona X aqui, que foi o fechamento desse candle vermelho, se acontece um rompimento aqui em um gráfico, por exemplo, de 1 minuto, vamos supor que essa vela é uma vela de 15 minutos, certo? Então, eu vou marcar aqui a mínima, a máxima, a abertura e o fechamento, certo? O que eu preciso entender? A zona X do candle é o fechamento e a abertura. Então, vamos supor que lá em 1 minuto, né, eu já tenho as minhas marcações de 15 minutos. Lá em 1 minuto, aconteceu o quê? Uma micro tendência de baixa. Ou seja, aqui na Mi15, essa vela atual, essa vela que está em movimento aqui no momento, vamos pôr que essa vela aqui é uma vela anterior, 15 minutos passada. E outra vela começou a se movimentar aqui. Eu fiz as minhas marcações aqui no gráfico de 15 minutos. Ó, eu fiz a minha marcação no fechamento, na mínima, na abertura e aqui na máxima que veio. Como o candle está rompendo para baixo, então quer dizer, aqui em 15 minutos eu tenho uma tendência em 15 minutos. Porque cada vela dessa é 15 minutos, então eu estou no gráfico de 15 minutos. Então eu tenho uma tendência também em 15 minutos. E no M1 eu tenho uma micro tendência. Então vamos supor que lá no M1, essas velinhas aqui de M1, aconteceu o que? O rompimento dessa zona X, certo? Dessa zona X. O que eu aguardo? Onde eu aguardo um pullback? Nessa mesma zona X. Eu vou aguardar um pullback aqui, ó. Quando a vela tocar aqui, eu vou aguardar o que? A finalização dessa vela. Porque essa vela que tocou nessa zona X aqui, é a que vai fazer com que eu tome a minha decisão de entrar
em um pullback ou não, porque essa zona foi rompida. E quando a zona é rompida, geralmente, óbvio que tem um reteste dessa zona e acontece o pullback. É todas as vezes? Não. Tá ok? Não. Porém, tem muita gente que acredita que as pessoas marcam o pavio de 15 minutos e aguardam o toque aqui, ó, nessa zona. Ó, nessa zona que as pessoas querem operar pullback. E o que acontece? O gráfico rompe e vem buscar essa zona X do pavio, desculpa, essa zona X aqui do candle de 15 minutos, que é o que? O fechamento dele. E aí o pullback acontece aqui e não aqui embaixo. Por isso que eu defendo o Price Action específico para opções binárias. Então, observando apenas um gráfico de 15 uma vela ou um candle de 15 minutos, eu consigo fazer a minha operação de compra ou de venda, marcando apenas a zona X do gráfico, que é abertura e fechamento de um candle, tá ok? Claro que se acontecer desse gráfico ele ultrapassar essa zona aqui de pavio, melhor ainda. Isso mostra mais interesse da força compradora. Então, aonde você vai operar o seu pullback? Aqui, ó. Você vai operar o seu pullback aqui, ó, nessa zona aqui, ó, do fechamento do candle, desse candle negativo, desse candle dos vendedores. E no candle positivo, aqui no candle de compradores, você vai aguardar o quê? Um pullback nessa zona de corpo do pavio. Porque aqui é uma zona X, é onde aconteceu o fechamento, onde encerrou as negociações. E é aqui onde provavelmente vai acontecer o pullback. Eu sei que tem pullback, throwback, mas para simplificar, falar linguagem simples, é pullback. Vou tratar tudo como pullback, tanto rompimento de suporte como de resistência, tá ok? Então aqui, quando acontece esse rompimento dessa zona X, é a zona onde aconteceu ou onde a zona onde encerrou as negociações nesse período de 15 minutos. Porque eu estou falando aqui num candle de 15 minutos. Então é nessa zona onde eu vou aguardar meu pullback. E não pullback no pavio. Porque o pavio é uma zona de briga entre compradores e vendedores. Não importa se é na máxima ou na mínima. Aqui é zona de briga. Tudo pode acontecer. Agora, o rompimento do corpo do candle, aí sim é onde eu aguardo para que eu possa tomar uma decisão de entrar ou não na operação e nunca no pavio. Então tem muita gente que toma loss, principalmente em retração de vela, tem muita gente que toma loss operando apenas em zonas de briga. Você não opera em zonas de briga, você opera em zonas X, que é zona de fechamento ou abertura de candle, certo? Porque o preço nesse candle, ele abriu aqui. Ele veio até aqui em cima, a força compradora, vou fazer melhor aqui, ó. A força compradora jogou aqui em cima e a força vendedora jogou ele aqui embaixo, novamente, para a abertura dele. Então, isso aqui é zona de briga, não se opera aqui. Você vai operar quando acontecer rompimento de zona X. Zona X nada mais é do que abertura e fechamento de candle, né? Ou seja, um candle, vou pôr aqui nesse caso um candle de 15 minutos. Então, se você operar um candle de 1 minuto, você vai observar a abertura e fechamento de um candle de 15 minutos, para que você possa observar o rompimento dessa zona X do pavio, tanto de abertura quanto de fechamento. Então, repito, muita gente toma loss com retração de vela ou reversão de M1, né? Reversão ou retração. Muita gente toma loss porque entra em zona de briga. Você tem que operar em zonas, após um rompimento, de zonas X, que é a zona de abertura e fechamento de um candle, de um gráfico, né, com tempo maior. Nesse caso aqui, um candle de 15 minutos. Tá ok? Então essa é o primeiro vídeo aí, né? Price Action específico para opções binárias. Porque muita gente aí, assim como eu também aprendi, a trabalhar com material de Forex e com material de B3. Né? E opções binárias é outra coisa, sabe? É outro comportamento, né? Até porque você tem que tomar decisões mais rápidas. Você não precisa ficar aguardando 20, 15 minutos ou até 2, 3 horas para fazer uma entrada.
Você simplesmente vai utilizar o Price Action específico para opções binárias, que é isso aqui. Você só precisa observar apenas um candle no gráfico para que você possa fazer a sua entrada ou a sua tomada de decisão, tá ok? Então esse foi o vídeo de hoje, o primeiro vídeo aí. Logo mais eu vou postar mais um segundo vídeo, né? Para finalizar aqui essa base de Price Action específico para opções binárias. Lembrando que eu passo isso aqui completamente de forma mais, como é que eu posso explicar? De uma forma mais ampla e uma forma mais, eu tento fazer da forma mais simplificada possível no meu treinamento, tá ok? Então, no meu treinamento você vai aprender retração de vela, reversão, né, tanto retração de M5 como retração de M1, reversão de M1. Também tem uma aula específica que eu fiz na Binomo, né, que para mim é um dos gráficos mais simples de se operar. É o altcoin DX, né, e a cripto DX. Eu tenho uma aula bônus somente sobre isso, sobre a Binomo, né? Mas esse conteúdo você vai poder utilizar em qualquer corretora. Cotex, Binomo, Equioption, qualquer corretora, tá ok? Claro que tem corretoras que são melhores para se operar, são melhores para poder você receber, né? Óbvio que você tem que sacar o seu dinheiro. E na minha opinião, a Binomo e a Cotex são as melhores, né? Não tem muita burocracia para você fazer saque, né? Ultimamente a Equioption está bem complicada, mas para se operar, né, a plataforma da Equioption é muito mais atrativa e muito mais intuitiva, né? Mas na questão de receber pagamento, é Binomo e Cotex. Isso aí sem sombra de dúvidas. Tá ok, pessoal? Então, eu vou deixar esse vídeo aí para vocês. Logo em breve eu vou postar outro vídeo. E quem quiser adquirir aí o meu treinamento, eu vou deixar o contato aqui do meu WhatsApp. Só entrar em contato comigo que eu vou passar para você o conteúdo certinho do que você vai aprender, né, a forma de pagamento. E aí, após o pagamento, eu vou enviar aí na sua conta de e-mail, né, as aulas. São aproximadamente 3 horas de vídeo, né, vídeo aula para que você consiga entender tanto a base quanto as estratégias que eu tenho, que eu trabalhei, que eu aprendi e algumas mentorias que eu fiz fora do país, para que vocês aprendam o price action específico para opções binárias. Porque não adianta nada você ficar aqui buscando, vamos por aí, analisar aí com materiais de Forex e B3. Ah, é uma estrela cadente, ah, é não sei o que, ah, é um martelo. Claro, candles são importantes, figuras gráficas são importantes. Porém, quando você começa a entender que o que você precisa para operar opções binárias está dentro de apenas um candle, você não precisa ficar buscando tanta coisa, né? Eu particularmente eu estudei coisas que não tinham necessidade, tá entendendo? Eu não tinha tanta necessidade e só com o tempo eu fui entender isso. Porém, hoje eu tento no meu treinamento mostrar a base o mais simplificado possível, para que vocês entendam que isso é simples. Porém, é renda variável. Então você tem que trabalhar o gerenciamento. Você tem que aprender que você vai ter perdas. Só que você tem que ter perdas programadas. Por isso que existe stop loss. Stop loss é meta de perda diária. Stop 1 meta de ganho diário. Você bateu sua meta diária de ganho, você para. Bateu sua meta de perda diária, você para. Porque você vai ter amanhã para operar, depois da manhã vai ter a semana, um mês para operar. Entendeu? Você não pode se crucificar por você ter tomado stop loss em um dia, dois, três. Óbvio que não. Às vezes você vai tomar decisões erradas. Mesmo tendo conhecimento, vai ter uma hora que vai ser muita coisa que você vai querer prestar atenção há muito tempo. Então, um erro que o pessoal comete muito é esse. O pessoal adquire o meu treinamento, mas fica no YouTube rodando vídeos, né? Vendo vídeo de estratégia, uma estratégia não sei o que, estratégia do pica-pau, blá, blá, blá. E quando vai ver o conteúdo que é simples, que vai te fazer ganhar dinheiro no final do mês, é muito tá na sua frente, só que você fica querendo pular de galho em galho. E esse também foi um erro que eu cometi. Então não cometa esse erro, tá ok? Então eu vou deixar aqui o meu contato aqui na descrição e também no primeiro fixado no primeiro comentário. Se você quiser adquirir o treinamento, eu vou deixar o contato. Só entrar em contato comigo, eu vou passar para você todo o conteúdo, vou passar para vocês aí também as formas de pagamento e vou dar o suporte também. Qualquer dúvida, se eu entrar em contato aqui, eu passo para vocês, tá ok? E é isso. Boas operações para todos. Valeu!